Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Folino, Head de Wealth Planning da XP Private, e hoje nós vamos falar aqui sobre holding patrimonial. Eu acho que a primeira coisa que é importante a gente contextualizar é o que é uma holding, né? Eu acho que é importante a gente começar por aqui. Holding não é uma estrutura societária única ou específica, ela é na realidade uma atividade econômica, né? Então uma holding ela pode ser uma limitada, ela pode ser uma SA, ela pode ser tributada no lucro real, ela pode ser tributada no lucro presumido, portanto ela é uma empresa como qualquer outra. O que define uma holding é a sua atividade econômica, né? Uma holding, de uma maneira geral, ela é uma empresa que tem uma atividade mais passiva, ela não tem uma atividade operacional intensa. Assim, esse é o conceito de holding. Por que a gente usa a holding dentro das nossas estruturas de planejamento patrimonial? Porque ela tem uma característica muito importante, principalmente na questão da organização patrimonial. Ela ajuda a organizar esse patrimônio de uma maneira que você possa, por exemplo, pensar num planejamento sucessório de uma maneira muito mais eficiente, muito mais eficaz, porque ela organiza. Imagina que você tem um patrimônio imobiliário muito disperso, ela ajuda a concentrar esse patrimônio num único ativo, que é uma empresa, que é uma cota de participação numa empresa, né? Na hora que você pensa em sucessão, na hora que você pensa em transferir isso para as próximas gerações, para os filhos, por exemplo, fica muito mais simples do que você pensar em distribuir os ativos individualmente. Então ela ajuda ela a ter esse conceito de você organizar o patrimônio, facilitando o processo de sucessão. Tem uma vantagem marginal nesse aspecto também, que é em relação à questão tributária. Porque se você está falando de um patrimônio imobiliário que gera renda, por exemplo, a tributação do aluguel, da renda imobiliária, ela é menor dentro de uma empresa do que se esse aluguel fosse recebido diretamente pela pessoa física. Ela tem uma tributação mais interessante na empresa, dentro da holding nesse caso, né? De uma maneira geral, uma empresa tributada pelo lucro presumido tem uma tributação em torno de 14,5% sobre os rendimentos imobiliários, sobre o aluguel, sobre a renda imobiliária que ela recebe. E esse mesmo aluguel, quando é recebido pela pessoa física, ele tributa pela tabela progressiva do imposto de renda com alíquota que pode chegar até 27,5%. Então você tem aí uma vantagem tributária também muito interessante. Mas a holding, ela nesse sentido, ela ajuda o processo de sucessão, ela encaminha esse processo sucessório de uma maneira muito interessante. Mas ela não resolve todas as questões, ela não resolve todos os problemas. A sucessão, ela precisa ser encaminhada de outras maneiras. Então você organiza o patrimônio através da holding e você depois pode dar o próximo passo para a sucessão, que é transferir as cotas dessa empresa para os seus filhos, através de uma doação, por exemplo. E aí sim você finaliza esse processo sucessório. Então a holding ajuda a organizar, mas ela não resolve a sucessão. Ela encaminha o assunto e você precisa dar o próximo passo, que é transferir esse patrimônio ainda em vida para os seus filhos, se assim você quiser. A holding, como eu disse aqui para vocês, ela acaba facilitando muito esse processo de organização patrimonial, principalmente quando você está falando da questão do patrimônio não líquido, do patrimônio mais imobiliário ou patrimônio concentrado em participações em outras empresas, aí sim empresas operacionais. Mas de uma maneira geral, talvez a holding não seja tão interessante do ponto de vista tributário para carregar dinheiro, recursos líquidos, porque, como eu expliquei para vocês, a renda imobiliária faz sentido porque ela tem uma tributação menor na pessoa jurídica. Agora, quando você fala de renda financeira, esse raciocínio se inverte. A tributação ela é menor na pessoa física do que na pessoa jurídica. Então, portanto, a holding ela pode ser ineficiente quando a gente está falando de patrimônio líquido, de dinheiro, tá? Então, eu queria só trazer esses conceitos para vocês aqui. Espero que vocês tenham aproveitado, mas esse assunto, obviamente, não se esgota. Ele é muito mais amplo do que isso, tá bom? A gente volta aqui numa próxima oportunidade falando de algum outro assunto interessante relacionado ao mundo de planejamento patrimonial. Obrigado!